Você acha que quando você fizer seus primeiros 100 mil reais em vendas aqui no digital, sua vida vai estar resolvida, o trabalho vai ser mais leve, você não vai precisar mais trabalhar tanto, vai tudo rodar no automático? Então segura aí que eu tenho uma verdade para contar para você. Não é assim que acontece na vida real. Senta aí que eu tenho algumas verdades para te contar. Eu trabalho no mercado digital desde 2018, eu já fiz muita coisa, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de tudo que eu já passei por aqui. E aí, talvez depois desse vídeo você consiga olhar essa realidade que tantos vendem como uma promessa fácil de dinheiro rápido, uma solução, a última tacada que você vai dar quando nada estiver dando certo, como um caminho diferente, que ele precisa ser estruturado com calma, uma profissão séria. Marketing digital não é uma profissão, vamos corrigir isso, né? Ele é simplesmente um canal de vendas diferente. As pessoas, elas estão acostumadas a trabalhar no offline, então você tem advogados, nutricionistas, psicólogos, administradores, gestores, enfim. No digital, você pode ter todas as mesmas profissões no meio digital, ou por conta dessa digitalização dos negócios, surgiram outras profissões, que chamamos de profissionais de bastidores, que você também pode trabalhar com isso, como prestador de serviço, atendendo outros profissionais no mercado digital. Então, hoje eu tô aqui para trazer para você 3 lições valiosas que eu aprendi depois de fazer os meus primeiros 100 mil reais em vendas com um único projeto da minha agência. Então, como eu comecei falando para vocês, eu trabalho no meio digital desde 2018. Me apaixonei pelo negócio em 2020, resolvi estudar mais a fundo. Mas antes disso, eu pinguei de galho em galho, eu fiz um pouco de tudo. Eu comecei como social media. Já pensei em fazer gestão de tráfego, em ser uma gestora de anúncios online, videomaker, storymaker. E se você tiver dúvida do que é algum desses nomes que eu acabei de falar aqui, deixa aqui nos comentários, vamos trocar, eu vou te explicar direitinho o que é, se você ainda não sabe exatamente por onde começar. Eu fiquei lá pingando de galho em galho, né? E eu cheguei em 2023 no seguinte estado. Eu atendia 32 clientes simultaneamente como social media, e quando eu falo como social media, eu era redatora, eu escrevia os conteúdos dos perfis desses clientes, cobrando menos de 250 reais por contrato. Eu ganhava bem na época, eu ganhava tipo 7 mil reais, mas eu tinha uma demanda de trabalho alucinante. Eu passava o dia inteiro e às vezes a noite inteira na frente do meu computador, escrevendo conteúdo para esses 32 clientes que eu atendia. E aí logo eu percebi que eu precisava mudar aquilo, porque eu não tinha fim de semana, eu não tinha tempo livre, e me foi prometido que eu trabalharia no mercado digital e que eu ia ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, e que eu ia poder fazer o que eu quisesse e que eu não ia precisar trabalhar tanto quanto na CLT. Eu cheguei num estado que eu percebi que eu estava trabalhando muito mais do que quando eu trabalhava de 8 às 18, de segunda a sexta, no mercado tradicional. Tudo bem, eu ganhava muito mais, né? Mas o que a gente precisa entender? Não precisa ser tão sofrido. Você não precisa ficar enfiado 24 horas por dia no operacional para você poder ter um negócio lucrativo, rentável e saudável. Então eu enfiei na minha cabeça que eu queria trabalhar com infoprodutores, porque eu tinha aquela dor que todo social media tem, de que os clientes, eles não veem muito valor no nosso serviço. E eu já falei sobre isso, como cobrar mais do seu cliente, num vídeo. Eu vou deixar ele aqui em cima para vocês assistirem, se vocês tiverem interesse. Mas eu queria cobrar mais e ter menos clientes. Eu queria reduzir o meu volume de trabalho. Eu já tinha chegado num estágio que eu estava ganhando bem, mas eu trabalhava demais. E aí essa dor que eu via, que os clientes não valorizavam o nosso trabalho, não pagavam mais pelo nosso trabalho, ela vinha, eu me questionava muito e eu tentava entender por quê, né? Por que as pessoas não veem valor no meu trabalho? E eu cheguei a um ponto. Os clientes não viam valor no meu trabalho, né? Não porque eu não entregasse um bom trabalho, mas porque eu não conseguia metrificar exatamente, entregar para aquele cliente assim, olha, eu fiz isso e gerou isso aqui em vendas para você. Eu fiz isso aqui e gerou esse resultado. Então eu precisava trabalhar de alguma forma que eu conseguisse apresentar dados concretos para os meus clientes. E isso era uma coisa que eu comecei a procurar, comecei a ir atrás. E eu achei o mercado de infoprodutos, mais conhecido como cursos online. E foi aí que eu me apaixonei por esse mercado, porque eu conseguiria entregar para o meu cliente dados sobre absolutamente tudo, sobre o que estava sendo feito para trazer resultado para eles. Eu sou apaixonada por dados, por métricas, por números. Eu cursei engenharia de computação na faculdade, então assim, para mim fez todo sentido naquele momento juntar esse meu lado criativo, comunicativo, que gostava muito de marketing, com esse lado mais analítico, mais crítico de dados, e isso para mim fez toda a diferença. Eu me apaixonei pela parte estratégica do marketing, então eu entrei de cabeça nesse mundo da estratégia, eu larguei todos os meus clientes, fiz bem uma loucura, não façam isso. Zerei
todos os meus clientes e fui trabalhar só com infoprodutores. Então eu apostei na criação da minha agência de coprodução para produtos digitais, né? Graças a Deus eu tenho muito orgulho em poder falar que eu consegui fazer com que uma das nossas operações que nós temos dentro da agência hoje batesse 100 mil reais em faturamento com uma equipe enxuta de 4 pessoas, basicamente, numa marca de 90 dias. Que isso é um feito, assim, incrível. E o que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo hoje é o que eu aprendi depois de ter feito esses 100 mil reais. Não vou falar especificamente sobre a estratégia que foi utilizada. Se vocês tiverem interesse nisso, é um vídeo para depois. Deixem aqui, né, o que vocês querem aprender. Mas hoje eu vou falar o que eu aprendi depois de tudo isso que aconteceu e as lições que eu levei para mim. Então, basicamente, ponto 1, o trabalho ele vai continuar acontecendo. Muita gente, eu acho que pensa que o dia que você fizer seus primeiros 100 mil reais vai ser um dia mágico, você vai acordar, abrir a sua janela, os passarinhos vão cantar pra você e vai ser tudo lindo, incrível, maravilhoso. Sinto informar vocês, o dia que você fizer 100 mil reais, ele vai vir de uma construção tão sólida que ele vai ser um dia como qualquer outro. Não que ele não tenha importância, eu não sou louca de falar isso, tá? Mas ele vai ser um dia como qualquer outro, ele vai ser um dia que você vai levantar no mesmo horário, vai trabalhar no mesmo horário, você vai chegar lá no trabalho, vai ter pepino pra resolver do mesmo jeito. E pasme, não vai ser o dia do ai, venci na vida, nunca mais eu preciso trabalhar. Vocês podem me chamar de louca, mas eu achei que seria assim. Eu achei que o dia que eu fizesse 100 mil reais, nossa, nunca mais eu preciso fazer nada na minha vida. Não vai ser esse dia, tá? O mercado digital, ele não é uma máquina de imprimir dinheiro, que o dia que você acertar a estratégia que vai te fazer 100 mil reais, você simplesmente nunca mais vai precisar fazer nada e ali a sua empresa vai ficar só imprimindo. Você bota mais dinheiro em tráfego, ele imprime dinheiro. Como eles te prometem que é uma máquina automática de vendas e que se você acertar a estratégia X, Y, Z, nunca mais você vai ter trabalho. Não é assim que funciona. A hora que você acertar a estratégia, você vai começar vendendo 1.000. Depois você vai vender 5 mil. Depois você vai vender 10 mil. Depois você vai vender 20. Depois você vai vender 50. E aí um dia você vai chegar no 100. Mas tudo isso vai acontecer como se fossem dias normais, com esforço, com ajuste de estratégia, com ajuste na equipe, com uma série de coisas que você vai ter que ficar revisando diariamente. O que me leva à lição 2. Existem situações difíceis que acontecem antes dos 100 mil que vão continuar acontecendo depois dos 100 mil. Então você vai ter dificuldade com a sua equipe. Você vai precisar continuar fazendo acompanhamento dos seus colaboradores, porque não é mágica. De repente eles acertaram como que faz os 100 mil e aí nunca mais ninguém vai te dar trabalho. Não, a gente lida com pessoas. Então você vai continuar tendo trabalho que demanda de você o tempo inteiro. Na verdade, tudo só vai mudar de escala. Então você vai ter gastos maiores, com equipe, com tráfego, com uma série de coisas. Mais equipe, mais pessoas, quer dizer, mais dor de cabeça, porque mexer com gente é difícil, nós somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito. Os prejuízos, eles começam a ser maiores também, porque quando você ganha menos, você gasta menos, né? Então, tem essa questão aí que você precisa ficar a todo momento atento, porque vai continuar te exigindo. Não é assim, cheguei aqui nos 100 mil reais, agora eu não preciso fazer nada para melhorar. Não, você precisa continuar olhando para o seu negócio todos os dias e se perguntando como que eu posso otimizar isso, porque senão você para no tempo. E o mercado digital, ele evolui de forma tão rápida que se você não cuida disso, você vai ficando para trás. E aí a estratégia que funcionava semana passada, talvez amanhã já não funcione mais. Talvez os anúncios que performavam bem semana passada, agora já não performam mais. E aí você vai ter que correr atrás do melhor anúncio. Então, revisão a todo momento. Você não pode parar de revisar o que está sendo feito. E aí a lição 3 que eu tenho pra vocês é aquela preocupação de sobreviver, ela para de existir. A sua autoestima, ela melhora como empresário, como empreendedor, profissional. Por quê? Você já entendeu o que você dá conta de fazer. Você não tem mais aquele problema de, será que eu dou conta? Será que vai vender? Será que não vai vender? Não. Você já entendeu que você consegue. E aí, de repente, vem aquela casca, sabe? Aquela confiança interna, aquela segurança de que eu dou conta de fazer isso aqui. Então, a preocupação da sobrevivência, ela vai diminuindo. Aquela vozinha da síndrome do impostor, ela vai sendo calada aos poucos. Porém, o jogo muda por completo. As suas preocupações agora, elas vão ser outras. Você vai preocupar com RH, formar um time incrível. Como você vai montar um trabalho que seja sustentável e saudável para a sua equipe, para que a sua equipe queira estar ali engajado com você. Você vai se preocupar com lucratividade. Beleza, agora eu sei que eu dou conta de fazer 100 mil. Quanto que eu gastei para fazer esses 100 mil? Como é que eu faço para aumentar minha margem de lucro? Porque nós já falamos num vídeo aqui, nem tudo que você vende é lucro, né? Você vai se preocupar com escalabilidade. Como é que eu posso fazer agora para eu duplicar isso aqui, triplicar isso aqui de forma sustentável, né? Não dá para, de repente, você
você precisar contratar 500 pessoas, você não tem caixa para isso. Então, como que eu posso crescer a minha empresa de forma sustentável e fazer mais dinheiro? E aí, com isso, a empresa crescendo, você vai começar a se preocupar com processos. Como que eu faço para minha equipe, ela repetir e replicar aquele processo todas as vezes, sem falhar, para que eu consiga ter os mesmos resultados que eu tive até os meus 100 mil reais. Outra coisa que é muito importante que você vai ter que se preocupar é com o sucesso do cliente, um departamento de sucesso do cliente. Cada um chama de um jeito por aí, mas basicamente, o que acontece? Você precisa que os seus alunos, dos cursos que você está vendendo, das mentorias que você está vendendo, tenham resultado. Para que eles falem bem de você, para que eles recomprem de você, para que o seu nome e o seu branding acompanhe e você continue vendendo, para que você tenha recorrência de compra, para que você seja visto como um bom professor no mercado e as pessoas comecem a ter desejo pelo seu produto. Putz, o produto da fulana e do fulano traz resultado, vou comprar dele. Que é o que acontece com os grandes players do marketing hoje, né? Os grandes vendedores de curso, cada um em sua área. Você já ouviu falar o nome dessas pessoas, você sabe que eles são referência. Por quê? Porque eles têm alunos que tiveram resultado. Então isso é uma preocupação muito grande que você tem quando você chega aos 100k. E você vê que em momento nenhum eu trago aqui pra vocês que a vida tá ganha. Não, muito pelo contrário. É um trabalho que ele vai continuar acontecendo diariamente, pequenos passos, um após o outro, e isso vai acontecer até você chegar no 1 milhão. Tem uma frase que eu gosto muito, de uma pessoa que eu admiro muito aqui no mercado digital: o vencedor, ele não se surpreende. Ele sabe que ele vai atingir aquilo ali, porque todo dia ele tá acompanhando as métricas dele, ele vai projetando a que tempo que isso vai acontecer. Eu consigo fazer os meus 100 mil até o final do ano. Depois que eu fiz a minha primeira venda, se eu continuar nesse ritmo replicando isso aqui, eu consigo em 1 ano, em 2 meses, em 1 semana. Tudo depende da sua operação, do tamanho da equipe que você tem, do preço do produto que você vende, né? Ele vai metrificando, ele vai analisando os dados e ele vai avaliando o que ele pode melhorar até ele conseguir chegar naquele resultado. Quer dizer que é menos prazeroso? Porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa, que achava que as coisas iam acontecer do dia pra noite, assim como um passe de mágica. Não, não é menos prazeroso. Eu fiquei uma semana inteira chorando todas as vezes que eu olhava pra minha planilha lá, de emoção, assim. Eu não podia abrir minha boca pra falar que eu me emocionava, tanto é que eu demorei pra fazer esse vídeo aqui, até eu conseguir entender e assimilar realmente o que tinha acontecido. Mas, por que eu fiz esse vídeo? Porque eu não encontrei ninguém aqui na internet falando sobre isso. E é um vídeo, né, e é um conteúdo que a Carol de 2020 teria se beneficiado muito se ela tivesse visto. Porque me ajudaria a não ter me iludido com promessas de resultados fáceis, que era só botar um dinheiro aqui e sair aqui. Teria me poupado muita frustração no meio do caminho, sabe? Muita gente pinta por aí que é um caminho fácil. A gente vê muitas pessoas, principalmente os grandes que já estão no mercado há muito tempo, falar de números muito altos, e isso faz com que a gente se compare o nosso dia 1, dia 2, com o dia 200 daquela pessoa que tá lá na frente, e a gente não pode fazer isso. A comparação, ela é a métrica da infelicidade. Então, levante seus dados, se compare com você, se compare consigo mesmo, vá atrás da sua primeira venda. O Ladeira fala muito: quem vende 1, vende 10, quem vende 10, vende 100, quem vende 100, vende 1000. É esse o processo, é esse o caminho, e vale muito a pena. Só que para eu conseguir esse resultado, eu precisei mudar demais a minha mentalidade empreendedora, empresária. Nossa, eu tô há anos-luz do que eu tava há 1 ano atrás, de mentalidade, de como eu vejo as coisas e como eu decido fazer as coisas no meu negócio. Porque o meio digital faz a gente pensar isso. As pessoas falam muito sobre números altos. Ele faz a gente pensar que a gente vai trabalhar menos, que a gente vai fazer os nossos próprios horários, que a gente vai ter liberdade geográfica e virar nômade digital e morar na Europa. E eu esquecia do comprometimento que precisa estar envolvido para você ter esse tipo de resultado. Inclusive o vídeo da semana que vem eu vou falar sobre isso, já está definido. Qual que é a mentalidade que você precisa ter para virar o jogo e começar a ter resultado aqui no digital. Muito obrigada, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem aqui se tiver alguma dúvida. Até o próximo.